agora um pouco sobre o desenho mecânico em si, né? O que é o desenho mecânico? Quando nós vemos imagens como essas, também nos vem à cabeça que sempre há um desenho por trás, algum esboço, algum desenho, alguma, alguma etapa de projeto que foi realizado para chegar a esse fim, né? Que é a fabricação de uma peça, como por exemplo nós temos aí esse conjunto de suspensão, né? Um projeto finalizado, por exemplo. Sempre há todo um estudo, toda a tecnologia, toda a engenharia que é feita para chegar nesse fim, né? Nós temos aí, e para chegar nesse fim, sempre nós temos a utilização do desenho mecânico em esse meio, né? Como podemos ver nessas imagens ao lado, né? Exemplos de desenhos que foram utilizados para a realização de projetos. Agora, falando um pouco sobre a definição do projeto do desenho mecânico em si, né? Que é uma linguagem técnica e gráfica empregada para expressar e documentar formas, dimensões, acabamentos, tolerâncias, montagens, materiais e demais características de peças e produtos, certo? Então, seja lá qual for as peças e produtos que foram fabricadas, que passaram por um projeto, todas elas tiveram empregação de uma linguagem técnica gráfica, certo? Que no caso é o desenho mecânico, que fazem que faz a capacidade de ter todas essas informações no projeto em si que vai ser elaborado. O desenho mecânico também é uma linguagem gráfica, né, formal, para a representação de produtos de engenharia, certo? A engenharia utiliza o desenho mecânico em si justamente como uma linguagem formal para essa representação de projetos, certo? Por se tratar de uma linguagem técnica, deve obedecer às regras e normas internacionais e regionais. Para isso, utiliza de um conjunto constituído por linhas, números, símbolos e representações também, certo? Assim como vamos ver posteriormente, o desenho mecânico em si, ele não é feito de uma forma avulsa, uma forma de qualquer pessoa chega e faz um desenho mecânico de qualquer jeito. Então, ela tem que seguir normas, seja internacionais ou regionais também. Falando agora um pouco sobre a história, né, do desenho mecânico, como surgiu, quem fundou o desenho mecânico, quais foram as primeiras vistas. Então, o desenho técnico, né, o desenho mecânico, tal como entendemos hoje, este foi desenvolvido por um matemático, certo? Bastante renomado, Gaspar de Monge, como tem a imagem dele ao lado. Ele nasceu em 1946, viveu até 1818, certo? Fazendo essa transição aí entre os séculos. Então, ele foi conhecido como o pai da geometria descritiva, certo? Inicialmente conhecida como geometria descritiva, desenho mecânico. Então, ele foi bastante conhecido no momento, né, em que ele fundou e começou a dar formas geométricas, começou a utilizar o desenho técnico em si. Ele foi um matemático francês, certo? Em certa ocasião, para facilitar as construções de fortificações, ele criou, utilizando projeções ortogonais, certo? Um sistema com correspondências bionívocas entre os elementos do plano e do espaço, certo? Para entender um pouco sobre esse contexto que eu acabei de ler, podemos ver essa imagem ao lado aí, certo? Abaixo da figura. Então, nós temos uma representação geométrica que qualquer pessoa que vá ter em mãos essa geometria descritiva, ela pode identificar, ela consegue identificar do que se trata, quais são as formas, qual é o desenho em si final, qual é a sua estrutura final que pode ser projetado, construído. Então, ele utilizou, inicialmente, por volta do século XVIII, essa geometria descritiva para construções, para a construção de edificações. Então, para assim manter um padrão,
certo? Dessas edificações e não comprometer o projeto em si de cada componente. Já chegando ao século XIX, ocorreram iniciativas de normatização da forma de utilização da geometria descritiva, que é o desenho mecânico, para transformá-la em uma linguagem gráfica normalizada, certo? Então, a partir da utilização e a partir do momento em que ela foi sendo conhecida, vários estudiosos, matemáticos, várias pessoas começaram a utilizar dessa forma, certo? Da geometria descritiva, que é o desenho mecânico. Então, houve a necessidade de criar uma normatização para que houvesse uma organização entre esses desenhos, para que houvesse uma linguagem entre eles formais, certo? Em que uma pessoa em um certo lugar consiga fazer a identificação de um projeto em qualquer outro lugar do mundo, certo? E a comissão técnica TC10 da ISO realizou a primeira normalização internacional, certo? Falaremos um pouco sobre essa ISO. Agora falando um pouco sobre as normas e regras para o desenho mecânico, né? Mostrando agora um pouco sobre como é importante haver regras, né, e normas para o desenho em si, quando for realizado. As regras são definidas como base em acordos internacionais entre os países e são imprescindíveis tanto para o projetista, certo? Que é aquele que pensa, que calcula e que elabora o desenho, quanto também para o executor, que é aquele que transforma os desenhos em projetos reais. Ou seja, as regras vão trazer justamente essa possibilidade da linguagem de um projetista até a pessoa que vai fazer a execução desse projeto. Então, a linguagem em si que vai ser passada entre essas duas pessoas, que é o projetista e o executor. Então, tem que haver uma normalidade, umas regras para que haja esse entendimento entre eles dois, certo? A ABNT, ela entra como Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Ela foi criada em 1940, certo? A ABNT, ela é justamente, aqui no Brasil, ela é a associação em que rege essas normas e regras para que haja uma padronização desse desenho mecânico aqui no Brasil, certo? E a ISO, ela entra como uma organização internacional, certo? De normatização, ou seja, ela reúne várias associações nacionais para que haja um entendimento internacional entre eles, certo? E a ISO foi criada em 1947, certo? Em Londres. Bom, pessoal, então, chegando agora ao fim da nossa primeira aula, né? Vimos um pouco sobre o desenho mecânico, né? Um pouco sobre engenharia e um pouco sobre as normas também, como é rigoroso que haja as normas e regras para o desenho mecânico, né? Então, próxima aula, nós teremos o tema de conhecimento, conhecendo melhor o desenho mecânico, certo? Falaremos um pouco mais aprofundado sobre o que é o desenho, sobre as etapas de desenho, então será bastante interessante. Teremos os pontos de discussão, os tipos de desenho em si, certo? Os graus de elaboração do desenho, certo? Desenho mecânico ou técnico, e a aplicação do desenho técnico e exemplos, certo? Então veremos um pouco sobre os projetos e a aplicação em si desses desenhos que são realizados nas engenharias, certo? Então eu agradeço a atenção de vocês, obrigado por sua atenção, e na próxima aula nós nos veremos novamente, certo, pessoal? Obrigado aí pela atenção.